Na tela branca ao centro, o título em braille e em letras pretas pisca: Um novo olhar. Olá, tudo bem? Eu sou a Thelma. Eu sou branca, loira, estou usando uma camisa branca, brincos vermelhos, e ao meu lado eu tenho flores, lírios rosas, que são flores grandes. Eu tenho um botão ainda que está para abrir. E atrás de mim eu tenho uma parede de madeira feita de tábuas. Estamos aqui para dar a vocês as boas-vindas ao nosso curso, onde a gente está falando da educação inclusiva. A gente está falando então da diferença. E falar da diferença é um grande desafio. E eu acho que antes de mais nada a gente começa com a gente mesmo. Como é que a gente percebe a diferença? Como é que a gente trabalha com uma pessoa que tem deficiência? Como é que a gente percebe essa pessoa? Isso é muito importante. Eu acho que tudo começa com a gente, com cada um. A gente rever esses conceitos. Porque muitas vezes a gente acha que uma pessoa que tem uma deficiência visual, por exemplo, é uma pessoa que não tem a capacidade de trabalhar com uma escultura. Né? O nome já diz, artes visuais. Então a gente associa isso a pessoas que possam ver, enxergar com os olhos. Mas, no entanto, nós temos outros caminhos. Eu mesma vi uma exposição que foi muito bonita, muito interessante, que eram esculturas feitas por cegos e eram autorretratos. E você via muito bem a pessoa que tinha feito, o artista, na escultura. Né? Então isso nos mostra que existem outros caminhos, que a gente não precisa apenas usar os nossos olhos para enxergar, não é? Às vezes a gente pode pensar que uma pessoa que é cadeirante, né, não vai dançar, não vai se expressar pelo corpo, porque ela tem um corpo imóvel. Não é assim. A gente encontra bailarinos que são cadeirantes. A gente vai estar conversando isso aqui. Então existe a diversidade e é importante para a gente compreender a diversidade, a gente abrir a nossa escuta, a nossa percepção de que as coisas podem ser diferentes, que não existe uma maneira, que nós aprendemos, mas para chegar ao outro a gente precisa estar aberto, ter a escuta, que é uma coisa que eu acho que o Paulo Freire fala de uma forma maravilhosa. A gente precisa escutar o outro. Né? Então a gente precisa não estar dentro de um escudo da nossa forma, como a gente percebe, como a gente aprendeu. E nesse processo, né, que é um processo que a gente envolve vários, toda a comunidade escolar, né, é um processo que ele é coletivo. A gente não pode ter uma professora, um professor que trabalha a educação inclusiva, porque ela não vai acontecer. A gente tem que ter uma comunidade escolar que trabalhe. Todas as pessoas precisam trabalhar nesse processo. Ele é construído junto. São todas as pessoas da escola. Tem a direção, tem a coordenação, tem todos os funcionários, os inspetores, as pessoas da cozinha, as pessoas que fazem a faxina, né? E as crianças, e as famílias. Todo mundo tem que trabalhar nisso. Porque então esse trabalho ele se perde em algum momento, né? E trabalhar com a família, a gente tem que pensar que da mesma maneira que a gente às vezes desenvolve certas crenças sobre pessoas com deficiência, sobre as diferenças, às vezes isso também está na família. E a família não acredita no seu filho. Ou então a família quer proteger aquele filho. Isso é muito comum. Ele quer proteger porque acha que a criança vai sofrer na escola, porque só vai sofrer no mundo. Né? Eu conheci famílias que eram famílias que tinham muitos surdos. Né? E aí as mulheres, eles viviam numa região do Brasil que não tinha escola, eles não tinham lugares para ir, né? Não tinha escola que pudesse trabalhar com essas pessoas. Então eles ficavam em casa e não aprendiam, né? Não sabiam desenvolver autonomia. Né? Então as mulheres da família eram proibidas de casar, não se deixava casar, porque eles tinham medo que as mulheres casadas elas pudessem sofrer violências, pudessem sofrer abusos. Né? Então, assim, a gente tem que buscar histórias como essa, não pode acontecer. A gente tem que buscar uma escola que ela possa ser realmente, né, trabalhar para autonomia dentro do que é possível. Umas pessoas vão ter uma autonomia maior do que outras, é uma autonomia com limitações.
né? Mas a gente pode ter, cada passo que a pessoa consegue é um passo muito bacana, muito importante, né? Então a gente tem que construir isso, né? E junto com a família e junto com a escola, com todas as pessoas que possam acreditar naquela criança, né? E ter a sua autonomia dentro do que é possível para cada pessoa. Eu acho que isso que é a educação. Agora, a escola, para fazer isso, né, como disse, é um processo que ele é coletivo. E eu gosto de falar que a escola tem que estar preparada. E quando eu penso nisso, eu lembro sempre de uma história de uma criança. Eu trabalhei com essa criança, que era uma criança autista, era uma criança que tinha uma deficiência intelectual e era cega. E a mãe dela chegou para mim um dia e falou assim: Thelma, a minha filha não vai mais para a escola. Podem me prender. Ela gostava de falar isso. Podem me prender, mas ela não vai porque ela já sofreu demais. E ela falava assim, sabe, Thelma, quando a gente chega, o primeiro dia de aula, eu levava a minha filha para a escola, quando chegava lá, as paredes da escola estavam todas enfeitadas para receber as crianças. Mas aquelas paredes coloridas, lindas, não faziam o menor sentido para minha filha, porque minha filha é cega. E a minha filha ficava sozinha na escola. E ela foi perdendo as coisas que ela tinha conquistado, então ela não vai mais para a escola. A gente não quer mais isso, né? A gente quer uma escola que realmente saiba trabalhar com as crianças, né? Que a gente possa desenvolver essa autonomia dentro do que é possível para elas. Que ela possa ter o crescimento, que a gente possa ter essa alegria de ver a conquista da criança, né? Então a gente vai trabalhar junto, vai trabalhar com as famílias, vai ter resultados melhores, piores, porque tem famílias que se envolvem mais, tem famílias que são difíceis. Isso não é diferente para outros alunos, né? Mas pelo menos a gente vai tentar. Isso é uma coisa muito importante. Uma coisa também que a gente vai ver no curso é as leis, né? Que é importante a gente ver. A gente vai receber como é que a lei trabalha isso. Não sei se todo mundo sabe, mas a escola pública ou privada, particular, ela é obrigada a receber uma criança com deficiência. Isso está na lei brasileira, né? Agora existem várias formas, né, que a gente pensar o que é uma escola que recebe, como é que ela está equipada, como é que a lei nos auxilia para a gente poder realmente trabalhar bem com essa criança. E às vezes a gente não conhece, né, o que a gente pode ter. Outra coisa que pode nos ajudar muito nesse trabalho, né, de incluir uma criança que tem uma deficiência é trabalhar com as tecnologias assistivas, né? Muita gente pensa assim, isso é coisa para o primeiro mundo, isso é para os Estados Unidos, isso é para a Europa. Mas não, gente, tem muitas coisas que são gratuitas, que estão aí disponíveis, né, que a gente não as conhece. Então vamos partilhar isso aqui, vamos conhecer e vamos incorporar isso no trabalho, porque vai ficar muito mais fácil a gente trabalhar com uma criança que tenha deficiência. A gente vai dar muito mais do que a gente está buscando, autonomia, dentro do que é possível, né? É uma coisa assim muito, muito bacana, quando a pessoa começa a ter essa conquista de saber que, né, ela não precisa depender tanto do outro. Isso é uma coisa muito difícil, né? A pessoa fica dependendo do outro, fica esperando, então a pessoa se sente às vezes, né, um peso, e isso às vezes pode ser diminuído de uma forma muito grande. A pessoa pode ter a sua independência, ter a sua autonomia através das tecnologias, né, de outros recursos que a gente pode discutir aqui no curso, que a gente vai discutir, tá? Então, assim, a última coisa que eu quero falar, que a gente vai estar discutindo no curso, a gente vai estar mostrando em vídeos, a gente vai estar falando em texto, é sobre as artes, né? Como é que as artes são importantes, como é que elas nos trazem novas formas de relacionamento, né? Novas formas de interação dentro da escola, que são mais sensíveis, né, que são lúdicas, que criam parcerias entre as crianças, que criam amizades, que quebram esse estranhamento que todos nós temos em relação à deficiência, quando a gente não se aproxima dela, né, quando ela fica sendo uma coisa que é um estigma, a gente não sabe o que é aquilo e a gente se afasta, né? E as artes também nos permitem, né, uma expressão própria. E isso é muito importante, a gente vê que não existe esta maneira de se expressar, né? A pessoa pode pintar com a boca, a pessoa pode pintar com os pés, né? As pessoas podem dançar com seus corpos, né? São pessoas que são cadeirantes, né? As pessoas que têm deficiência intelectual,
Elas podem fazer muita coisa, que às vezes a gente acha que não. Processo criativo. Então vamos ter essa oportunidade de estudar isso, de ver, de pensar e de experimentar. Espero que vocês possam, nesse curso, aprender coisas que vocês apliquem na sua prática e transformem realmente o nosso país num país que seja democrático, que as diferenças sejam aceitas. Tá? Um prazer. Até a próxima.